Bom, agora vamos à leitura desse dia 3 de abril, os capítulos 15, 16 e 17, que diz assim: a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava a Absalão e assim lhe dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão para lhe fazer justiça, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus, na Síria, votou teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giro. Então ele, sacrificando os seus sacrifícios e a conjuração, se fortificava e vinha o povo, e se aumentou com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo enquanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei das mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás ao teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, e com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante.
Assim passou Itai, o Giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grande vozes. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graça aos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teus filhos, e Jonatas, filhos de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vozes. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida da oliveira, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiu chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está sempre os que se conjuram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com as vestes rasgadas até sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para as cidades e disseres: Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdote? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei, farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes. Eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles, aviso, me mandareis de todas as coisas que ouvides. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16, desse dia 3, né? 16, desse dia 3 de abril. Davi é enganado por Ziba. Amaldiçoado por Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? Que pretende com isto? Né? Que pretende? E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto?
disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se amontoarem neles, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do meu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem, Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu o homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois, se o Senhor rei disse amaldiçoa Davi, quem pois diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais, ainda, filhos de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desde dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram, cansados, e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitofel e Uzai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o Arquita, amigo de Davi e Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não fostes com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não senão daquele que eleger o Senhor e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu, porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselhos entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, e que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo o Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todos o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém,
Absalão, chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou a Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra, senão, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu, teu pai, esses homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubado dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vais a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente veremos sobre ele como um orvalho cai sobre a terra. Então ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade, e arrasá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor a ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdote, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passe esta noite nas campinas do deserto, mas passe depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse: Eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu todavia um moço e avisou a Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e a espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. E chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhe disse: Já passaram o val das águas, e havendo-o buscado e não o achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enforcou, e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, os filhos de Amon, de Maqui, filho de Amiel e de Lodebá, e Basilai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas e bacias,
e vasilhas de barro e trigo, e cevada e farinha, e grão torrado e favas, e lentilhas também torrado, e mel e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento. Então, a gente fica aqui no capítulo 18, 17 na verdade, neste dia 3 de abril. E vamos prosseguindo para o dia 4, em nome de Jesus.